amores, vamos ver hoje ciências, ó, o ciclo de vida dos animais, página 394 até a página 399 do livro Eu Gosto Mais, tá bom, pessoal? Ó, o livro aqui, ó. Vamos ver essa lição, é bem interessante, hein? O ciclo de vida dos animais. Veja algumas fases do ciclo de vida da tartaruga marinha. Olha, aqui temos a tartaruga fazendo um ninho e desenvolvendo e desovando na praia. Aí, ó, ela faz o ninho dela, tá vendo? E desova na praia, botando, né? Então, os ovos da tartaruga no ninho é o nascimento dos filhotes. Quando esses filhotes nascem, eles correm direto para dentro da água, né? Aí temos aí tartarugas recém-nascidas indo em direção ao mar e tartaruga jovem no oceano. As tartarugas marinhas desovam na praia, ou seja, põem seus ovos na praia, né? Lá põem seus ovos em ninhos que recebem o calor do sol. Os filhotes nascem entre 45 a 60 dias e logo se dirigem para o mar, onde crescem até a fase adulta. Quando já podem se reproduzir e iniciar um novo ciclo, algumas tartarugas só atingem a idade adulta aos 20 a 30 anos e podem viver mais de 100 anos, quando ela atinge a idade adulta. E quando elas estão já na fase de reprodução, elas vão novamente para a areia da praia, cavam os buracos, desovam ali, depois, né, fecham do jeitinho delas e ali com a luz e o calor do sol vai dar-se o tempo para eles nascerem. E depois as tartarugas pequenininhas, filhotes, se encaminham para o mar. Aí temos na página 395. Assim como as tartarugas, todos os seres vivos têm um ciclo de vida que começa ao nascer e termina quando morre, inclusive o ser humano. Observe as crianças, temos aí a criança, né, em várias fases. Observando a imagem, você nota que o bebê é a primeira fase do ciclo da vida. Conforme os anos passam, a pessoa vai se desenvolvendo e crescendo, passando pela infância, pela juventude, pela fase adulta e depois chegando à velhice, né? Durante esse processo, várias mudanças ocorrem no corpo. Quando nascemos, não conseguimos andar nem falar. Depois vamos adquirindo autonomia e conseguimos, né, falar, andar, a nos alimentar. Então, quem faz essa primeira fase é a nossa família, a nossa mamãe, né? As pessoas nosso papai que vai ficar responsável por nós quando bebês. Então, depois a gente começa a nos alimentar sozinhos e o nosso corpo cresce acompanhando essas mudanças. Na fase adulta, porém, o corpo adquire as características que teremos até o final da vida, quando chegamos à fase adulta. Muitos animais, ao nascerem, já indicam a forma que terão na fase adulta, como os cachorros, os gatinhos, né? Como as tartarugas, como você viu no começo da lição, os cachorros, os gatos, os jacarés, os crocodilos, os elefantes e muitos outros. Temos na página 396, temos aí os filhotes de jacaré, o filhote do elefante, né, que acompanha a mãe. Outros animais, no entanto, mudam conforme a fase da vida que estão. É o caso de muitos insetos e dos sapos. Esse processo de mudança chama-se metamorfose. Olha aí, gente. O que é metamorfose? É a mudança que alguns insetos ou o sapo sofrem, né? Então, um dos insetos que mais nos encantam por sua beleza e capacidade de transformação é a borboleta. É um inseto delicado que na fase adulta pode viver desde algumas horas até alguns dias, semanas ou meses. A borboleta, porém, não nasce como conhecemos. Ela já não nasce borboleta. Dos ovos nascem as lagartas, que passam por uma metamorfose e atingem a forma adulta. Veja abaixo as transformações pelas quais a borboleta passa até chegar à fase adulta,
quando a admiramos pelo seu voo. Temos aí, ó, os ovos, estão na folhinha, né? Depois vai virando, ó, as lagartinhas. Depois, quando elas estão adultas, elas vão passar por uma pupa, né? Ou um casulo. E depois o casulo rompe e nasce ou aparece uma linda borboleta, né? Então, ó, na 1 temos os ovos de borboleta. Após alguns dias, dos ovos nascem as lagartas e se alimentam o tempo todo. As lagartas acabam com as folhas, né? Depois nascem as larvas, né, que crescem bastante, sofrem várias mudanças e tecem um casulo chamado crisálida. Ela permanece dentro dele por cerca de 3 semanas. E ao final da metamorfose, a borboleta adulta sai da crisálida, ou seja, do casulo. A mesma coisa, muitos insetos também passam por metamorfose, como a borboleta. O bichinho da seda também, que tece a seda, né, passa. Agora, outro bichinho que sofre metamorfose é o sapo. Então, outro grupo de animais que tem processo de metamorfose são os anfíbios, né? O sapo faz parte do grupo dos anfíbios dos vertebrados, como o sapo. Vejam bem, primeiro ele lança os ovinhos, né, dentro da água, que vão ser chamados de girino. Muita gente eu conheci como sapo de rabo, quando era pequenininha, mas são os girinos, né? Depois eles vão crescendo e vai perdendo a cauda, né, para se formar um sapo adulto. Então, depois do acasalamento entre macho e fêmea, ele põe os ovos na água, os ovos eclodem, ou seja, né, dando origem aos girinos, que não tem pernas, mas uma cauda que os ajuda a nadar. Nessa fase, eles vivem dentro da água, respirando por brânquias, como os peixes. Conforme se desenvolve, surgem os pulmões e as 4 pernas desaparecem, as 4 pernas aparecem e vai desaparecendo a cauda. Nesse momento, o ciclo da vida, o sapo passa a viver na terra, mas também precisa bastante de umidade, que é a água. Então, aqui. E tem o comportamento de reprodução dos embriões, que chocam seus ovinhos, né? Como a galinha, né? O passarinho que vive no ninho, né? Todos eles passam por transformações. Então, os animais que nascem de ovos, eles são chamados de animais ovíparos. E animais que nascem da barriguinha da mãe são chamados de vivíparos. Como o cachorro, o gato, nós somos vivíparos, nascemos da barriguinha da mãe, né? Então vamos ver. Vocês vão fazer atividades da página. Quais são as etapas do ciclo da vida dos seres humanos? Então, quais são as nossas etapas? O nascimento, a infância, a juventude, a fase adulta e a velhice. Como é chamado o processo pelo qual passam a borboleta e o sapo? A metamorfose. E diz aí, ordene as fases do ciclo da vida da borboleta. Então, o 1 é o ovo, o 2 é a lagarta, né? O 3 é a pupa e o 4 é a borboleta, que ela sofre, né? Essa transformação. No quarto quesito, qual é a importância da reprodução para a vida animal? Então, a importância da animal, a reprodução garante a forma de filhotes e continuidade da sua espécie. Então, qual é a importância da reprodução para a vida animal? É que nascem os filhotes para a sua espécie não acabar, porque senão a gente vai ficar o quê? Animais em extinção. Nas regiões de estações secas e úmidas bem definidas, quando os sapos se reproduzem? Então, eles se reproduzem no início da estação chuvosa, quando lá é muito seco. Quando ocorrem disputas entre machos da fêmea e da mesma espécie, elas ocorrem durante a época da reprodução, quer dizer, elas aparecem, né, na época da reprodução. Vocês vão recortar figuras de animais conforme o seu processo de reprodução.
Ovíparos, animais que nascem de ovos, e vivíparos, animais que nascem da barriga da mamãe, beleza? Então, bons estudos e até a próxima.